cumprimentamos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 13, com o tema Glorificados em Cristo. O nosso textuário está em Filipenses 3 e versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Senhor Jesus Cristo. A nossa verdade prática, a plena glorificação dos salvos, se dará na segunda vinda gloriosa de Jesus Cristo. Hoje vamos estudar sobre a gloriosa esperança da ressurreição dos santos. A ressurreição dos santos, o destino eterno dos salvos e a plena salvação nos céus. Ausência de pecados e de dores, a plenitude nos céus. Amados irmãos, é com muita alegria que nós damos início a mais uma lição, a lição de número 13, onde vamos estudar glorificados em Cristo. Na lição passada nós estudamos sobre a fé e sobre a perseverança na fé. Isso nos mostra logo na lição passada que a glorificação é o prêmio da promessa que Jesus fez em João capítulo 14, versículo de 1 ao 3. O prêmio que Jesus prometeu: na casa de meu Pai há muitas moradas. Então, Nova Jerusalém, em cima de um monte. Então, nós estamos exatamente aqui. E, biblicamente, a promessa de Jesus é levar-nos na casa do Pai. Então, a casa do Pai. Primeiro, fomos feitos filhos de Deus e por herança nós temos o reino. Jesus garantiu: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está reservado antes da fundação do mundo. Então, há um reino celestial, certo? Esse reino celestial foi prometido a todos os que creem em Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. A terra, portanto, não ficará para os testemunhas de Jeová como eles creem que vão ficar na terra. A terra será, e sempre foi prometida. No milênio nós vamos ver que a terra será dada ao povo de Israel. Israel ficará muito satisfeito com a terra, mas os filhos de Deus, os eleitos, a igreja do Senhor, estará com Cristo para sempre, reinando sobre a terra. Então nós vemos logo de início que a glorificação será para o reino celestial. Isso aconteceu porque a morte veio ao mundo. E com a morte, Deus fez um plano superior. Veio a morte, mas agora, pelo plano superior, veio a glorificação. Então nós explicamos a morte como exatamente o homem, ele é desfeito. Então a morte é a separação, certo? Morte quer dizer separação da alma, do espírito e do corpo. Então, na morte se desfaz o coração e a mente. Então, são desfeitos o coração e a mente.
Por isso que o escritor, que está escrito lá no livro de Provérbios, nós vemos que o escritor Salomão diz que não há lembrança mais da vida na terra. Por quê? Porque a vida terrena dele foi desfeita. Então não há mais mente humana e não há mais coração humano. Ele tem lembrança, sim, daquilo que foi do passado. Mas agora, por não ter mais uma vida na terra, ele não vai mais lembrar das coisas da terra. Então nós vemos o seguinte: tudo foi criado na presciência divina, como o Senhor havia traçado o plano para a glorificação. Primeiro, Deus fez o homem segundo a imagem, exatamente a imagem que foi projetada antes da fundação do mundo. Então Deus já havia projetado uma imagem perfeita, essa imagem perfeita, que seria o corpo do próprio Jesus. Então, todos os homens que foram criados desde Adão, principalmente Adão, como diz o texto, foi criado à imagem de Deus. Então, era uma verdadeira cópia da original, que não ia se corromper, que não ia pecar, que não ia exatamente ficar na terra. Ela ia ser glorificada. Nós vemos na história de Jesus. Esta história mostra que Jesus no corpo é a imagem do Deus invisível. Então nós vemos que Adão foi criado à imagem de Deus. Todos os homens são criados à imagem de Adão. E Adão à imagem de Deus. Por causa do pecado. Adão caiu. Então essa imagem está decaída. Agora a promessa é fazer com que as imagens que vêm após Adão venham exatamente por meio da fé, da perseverança, procurar exatamente a imagem perfeita, que é a do seu Filho, o Filho de Deus. Então, a glorificação é exatamente quando nós atingirmos a imagem do corpo do Filho de Deus. Nós vemos que o corpo de Jesus foi perfeito. Mesmo passando pela morte, não teve pecado. E assim venceu a morte, ressuscitando dos mortos, e após foi glorificado quando ele foi assunto aos céus. Isto mostra, meus amados irmãos, que o homem, a princípio, era natural para ser glorificado. O homem, a princípio, era mortal para ser imortal. O homem, a princípio, por causa do pecado, tornou-se corrupto para ser incorrupto. Então, Paulo vai falar exatamente lá em 1 Coríntios, capítulo 15, a respeito da glorificação. Porque o espírito humano, ele é aperfeiçoado pela palavra. E a alma é regenerada. E o corpo tem a sua redenção, tem a sua glorificação. É no corpo aonde recebemos o selo do Espírito, a promessa da redenção, por causa da glorificação. A alma e o espírito são imortais, mas o corpo é mortal. Precisa de ser revestido da imortalidade, da incorruptibilidade. Então, Paulo vai tratar isso na sua carta aos Coríntios, quando ele fala
a respeito da natureza do corpo glorificado. Com que corpo virão na glorificação? Paulo vai ver essa mensagem e usa a tipologia de elementos que tem na natureza. Por exemplo, uma semente. Se uma semente, quando ela é lançada, ela morre no solo da terra e ali nasce uma nova semente. Ele começa a explicar como é o corpo da ressurreição. E mostra que o corpo natural, mesmo animal, ele vai mostrar que a glorificação mudará o aspecto do corpo que é natural. Então Paulo ele vai mostrar que o animal tem uma carne, as aves têm outra carne, e também os peixes têm outra carne, e os homens também têm uma outra carne. Assim, na glorificação, o corpo terá sua glória. Cada corpo terá sua glorificação própria. Porque uma é a glória do sol, a outra a glória das estrelas e a outra a glória da lua. Então, todos nós seremos glorificados em Cristo na sua vinda. Então, Jesus fez a promessa de redenção. E Jesus está voltando. E haverá exatamente a vivificação. Porque o primeiro Adão foi feito alma vivente. Mas o segundo Adão em espírito vivificante. Vale lembrar que a palavra de Deus, quando fala em corpo espiritual, o corpo da ressurreição, não significa que o corpo será espírito. Não. As mesmas passagens, quando Paulo trata do assunto, ele vai falar mais na frente sobre o homem espiritual. Não significa que este homem é espírito. O homem espiritual nós conhecemos. Tem espírito, alma e corpo. Mas porque tem o Espírito de Deus, ele agora é espiritual. Veja, a palavra espiritual não tira a natureza do corpo. Com isso, nós vemos que na ressurreição dos mortos, o corpo será o mesmo, mas transformado. Vai ser transformado porque vai tirar exatamente a corrupção, vai tirar o que é mortal, vai tirar o que é desonrado. Tudo isso será numa transformação. Então nós vemos exatamente isso aqui, ó, na ressurreição dos mortos, em Mateus 27 e versículo 52, o escritor vai tratar dos corpos. Leia com atenção. Os corpos dos mortos que dormiam. Os corpos dos mortos que dormiam. Aonde? Na sepultura. Não tem nada a ver com a alma e nem espírito. Nenhum desses dormem. Nem espírito, nem alma dormem. O que dorme são os corpos dos santos que dormiam, foram ressuscitados. Então o que ressuscita é o corpo humano. O corpo que volta ao pó. Esse sim ressuscita pela promessa de Deus. Aqui nós vemos exatamente o que? Olha aqui, ó. Com o pecado, esse corpo foi desfeito ao pó, certo? E na glorificação, esse corpo, primeiro, os mortos ressuscitarão. Depois nós, os vivos, seremos transformados. Por que que a Bíblia diz que primeiro os mortos e depois os vivos? Paulo ele vai falar muito bem sobre esse assunto quando ele trata exatamente, veja meus irmãos, ó, quando ele diz, fui até o terceiro céu.
Então, vamos tratar por que primeiro é a ressurreição. Segundo, seremos arrebatados juntamente com eles. Então, os mortos ressuscitam, depois vêm para juntar-se aos vivos e seremos arrebatados. Então vamos lá. Uma parte muito importante da nossa aula está começando. Vejam, meus irmãos. A Bíblia diz que o tempo de Deus é 3. Deus, ele trabalha no que era, né? Nós vemos 3 tempos aqui de Deus. Quando Deus fala que ele era, ele é e será. Esses são os 3 tempos de Deus. Porque ele vai trabalhar com a humanidade no tempo dos homens. Passado, presente e futuro. Então, na morte, todos os que morreram, os avós, bisavós, o corpo, vamos fazer aqui, ó. O corpo vem para a sepultura, certo? Sepultura. O corpo vem para cá. Já a alma, estou falando de pessoas que partiram crendo em Cristo, que são cristãs. Então, a alma, ela parte para cá, ó. Será? Por quê? Porque a alma sem o corpo, Paulo diz que ela está nua. Então, esta alma vai ficar aqui chamado de paraíso. Paulo diz que subiu até o 3º céu. Terceiro céu. Isso aqui tudo é o 3º céu. E diz que ele foi ao paraíso. Ele foi nessa parte do será. Isto é, onde as almas estão no paraíso, aguardando a ressurreição dos mortos. Então, as almas estão aqui aguardando a ressurreição dos mortos e o corpo está dormindo, esperando o soar da última trombeta. Assim, os mortos vão ressuscitar primeiro, depois nós, os vivos, seremos transformados, juntamente com eles. Agora, veja por que primeiro os mortos. Paulo, ele estava vivo aqui e disse o seguinte, que queria ser arrebatado. Paulo não queria passar pela morte. Por isso ele usa o texto bíblico dizendo, não desejo ser despido. Despido. O que é isso? Alma saindo do corpo. Ele não queria passar pela morte, porque sendo assim, a alma dele vinha para o será, aguardar a ressurreição, depois ela voltava para o corpo para poder ressuscitar. Então Paulo não queria passar pela morte, porque ele tinha que ir para depois voltar, para depois subir. Paulo tinha o desejo de ser arrebatado, com o corpo, com tudo, sem passar pela morte. Então ele queria exatamente ser transformado direto. Aí ele fala que queria ser revestido. Ó, ele queria ser revestido. Primeiro, por quê? Porque só se reveste quem está vestido. Então, se Paulo estava vestido, como assim vestido? Porque ele estava vivo. A alma ainda estava no corpo. Então, se a alma está no corpo, ele está vestido. Então, vamos fazer o desenho para melhorar. Nós temos a alma no corpo. A alma no corpo. Certo? Então, vamos pintar aqui, essa alma aqui, ó. Nós temos a alma aqui, ó. Certo? No corpo. Então, o corpo está aqui, ó. Essa parte aqui é o corpo. Essa aqui é a alma. Paulo, quando estava falando, quando estava ainda vivo, ele estava vestido, isto é, estava no corpo dele. A alma estava no corpo dele. Aí ele não queria ser despido. Por quê? Porque a alma ficaria nua, saía do corpo e ia para o paraíso. Então ele não queria ser
despido, passar pela morte. Aí ele queria ser revestido. Ou seja, como seria o revestimento? Na volta de Jesus, que ele cria na vinda de Jesus, seria o arrebatamento. Então, o arrebatamento, ele diz, Paulo escrevendo, nem todos nós dormiremos, isto é, passaremos pela morte, mas seremos transformados, arrebatados. Então, Paulo esperava ser revestido. Olha aí o revestimento. Seria exatamente, meus irmãos, aqui ó, incorrupção, imortalidade, glorificação. Tudo isso aconteceria e vai acontecer no arrebatamento da igreja. Nós que estamos esperando a glorificação. Os mortos ressuscitam primeiro, por quê? Porque a alma precisa voltar para o corpo. Então tem um processo de tempo, mesmo que no tempo de Deus seja milésimo de segundos, mas a alma tem que voltar para o corpo. O corpo ressuscita. Depois tem a glorificação dos mortos ressuscitados, juntamente com os vivos, agora se unem e são glorificados. Jesus leva todos eles para a nova Jerusalém. E eles vêm habitar aqui, ó, nessa parte aqui, ó, aonde está o nosso Deus. A cidade está no Todos os homens que estão revestidos da nova habitação, não feita por mãos humanas, mas eterna nos céus, estão no terceiro céu, juntamente com Deus. Nós temos homens que já partiram, mas que não morreram. Foram exatamente já glorificados. Um tipo da igreja. Elias, Enoque. Aí nós temos no Novo Testamento Jesus, os santos de Mateus 27, 52, que são a igreja dos primogênitos escrito nos céus, conforme que está escrito em Hebreus, capítulo 12, versículo de 22 ao 24. Então nós temos um grupo já aqui no aonde Deus está. Mas tem muitas almas aqui aguardando a ressurreição dos mortos, quando Jesus vier arrebatar a sua igreja. Então, meus amados irmãos, o que nós podemos observar é que a realidade é essa aqui. Ó, nós não estamos vivendo ainda a realidade. Então nós temos uma realidade. E nós estamos aqui, ó, na cópia dessa realidade. Então, Jesus garantiu, ó, na casa de meu pai há muitas moradas, João 14. Então, o homem foi criado aqui na terra. Jesus prometeu levar-nos para o céu, aonde está a nossa morada original. Por isso que na presciência divina, o Adão foi criado mortal, os homens são mortais, para poder ser revertido essa situação na volta de Jesus, no arrebatamento da igreja. O que é mortal se revestirá da imortalidade. O que é corrupto se revestirá da incorruptibilidade. Nós vamos cantar um corinho. Jesus cantou esse corinho. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó pecado, o teu aguilhão? Tragado foi a morte na vitória. Tudo isso na fé, pela fé. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, meus irmãos, quando ele fez o Adão aqui, nós temos o Éden. O Éden é a cópia da casa.
que está no céu. Deus mandou construir o tabernáculo. Esse tabernáculo aqui também é a cópia da casa lá no céu. Tudo isso é uma preparação. Nós estamos vivendo conforme o que Jesus se apresentou a Moisés lá no monte e disse: faça conforme a cópia, faça conforme o modelo. Então, ainda nós não estamos no céu, estamos se preparando-se, perseverando na fé, mostrando que estamos com Cristo ainda hoje, sem negá-lo, para que, quando ele vier, achar fé na terra. Isso é importante porque nós vemos o seguinte. O Espírito Santo, Jesus garantiu que nós temos o selo do Espírito Santo. E todos os homens que partem, certo? O selo do Espírito Santo está registrado aqui mesmo no corpo do crente. Por que está aqui o selo do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é o penhor que exatamente nos garante para o dia da ressurreição. Então, ele nos fez uma promessa. E pelo selo, ele garante que somos propriedade de Deus. Quando nós pegamos uma caixa aqui do Brasil, enviamos, tacamos o selo e dizemos que aquela caixa é de nossa propriedade e enviamos para um outro país, Inglaterra, então aquela caixa vai para a Inglaterra com o nosso selo, dizendo que aquela caixa é de nossa propriedade. Assim, os mortos em Cristo, todos eles ressuscitarão porque eles têm o selo de Deus, a garantia da propriedade divina. Assim como Deus conhece todos os anjos e chama eles pelo seu nome, as estrelas do céu, Deus conhece quantos grãos de areia existe no mar, até os nossos cabelos, Deus sabe quantos tem. Então, Deus sabe chamar cada um pelo seu nome no dia da ressurreição dos mortos. É uma garantia, o penhor, porque a redenção se aproxima e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, meus amados irmãos, isto mostra o fundamento da ressurreição dos mortos. Primeiro, foi proposto uma carreira. Havia um contrato, Jesus assinou o contrato. E a garantia é que tinha um gozo, uma alegria no fim da carreira. Seria, o pai disse: você vai sentar à minha direita, até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Então, Jesus fez um contrato com o Pai, se ele vencesse a carreira, como? Desprezando as afrontas, levando a cruz, sem desistir, perseverando. Então, no fim, ele seria glorificado, sentaria à direita do Pai. É esse o contrato que ele quer que a gente faça. Jesus não fez o contrato com o Pai, então nós temos que fazer esse contrato. Seguir levar a nossa cruz. Paulo falou desse contrato, dessa carreira que estava proposta, e disse: acabei a carreira, guardei a fé, então está me reservada a coroa da justiça. Os filhos de Zebedeu, a mãe, chegou para Jesus e sabia dessa carreira. E sabia muito bem que havia promessa para os vencedores de sentar em tronos. Ela pediu que um dos filhos sentasse à direita e o outro sentasse à esquerda. Veja que pedido desta mulher. Amados irmãos, Jesus não negou. Ele respondeu dizendo:
se eles beberem o cálice que eu bebi, ou seja, se forem batizados com o mesmo batismo que eu vou ser batizado, então Jesus garante o trono por vencedor. Apocalipse 3:21. Ele garante: quem perseverar até o fim receberá a coroa e sentará com ele no seu trono. Isto é uma maravilha, porque esse trono, como foi cobiçado desde os tempos do luzeiro de Satanás, quando ele ainda era um querubim ungido. Ele disse: levantarei o meu trono e assentarei e serei semelhante ao Altíssimo. Então, ele caiu por causa da sua presunção, da sua soberba. Mas Jesus garantiu aos humildes. Jesus garantiu aos que vão passar pela morte, aqueles que vão ser arrebatados, glorificados, sentarão em tronos, porque Jesus é Deus. Ele prometeu e cumprirá as suas promessas. Amados irmãos, estamos terminando já a nossa aula, mostrando que o corpo da ressurreição será um corpo glorificado. Isto é, nós vamos deixar a vida natural, nós vamos deixar exatamente a vida da digestão ácida, onde nós temos uma vida natural, nós comemos e bebemos, temos as nossas necessidades, mas nós vamos ser transformados. Nós vamos ser transformados de uma tal forma que nós vamos agora ser glorificados e agora não precisaremos mais morrer. Nós vamos ser exatamente conforme o corpo de Jesus. Interessante que Jesus, com o corpo na terra, depois da ressurreição, ele comeu peixe e ele também comeu mel. Alguém pergunta: como um corpo da ressurreição pode comer? Amados irmãos, assim como a terra tem exatamente a natureza no seu seio de receber tudo e ser destruído de uma forma de combustão, assim será o corpo da ressurreição. Nós poderemos comer sim, assim como Jesus comeu, mas não há necessidade mais da digestão ácida. Isso já é coisa do passado. Então nós observamos que com a morte, houve a corrupção. Isto é, os germes, as bactérias que vêm para comer o corpo. Está registrado no livro de Gênesis que o pó volte ao pó, o corpo volte ao pó, como era. E a serpente andará sobre o pó e comerá as pó. Então, o pó será comida da serpente. E todos nós sabemos que a morte, primeiro, veio para matar. Segundo, a corrupção veio para destruir o corpo. Comeu o corpo. Comeu o pó. Aquela serpentinha, as várias serpentezinhas branquinhas, que são chamadas de corrupção. Aquelas que comem os cachorros mortos no meio da rua. Aquelas corrupções que destrói o corpo. Tenha certeza que todos nós carregamos a morte na barriga. Por quê? Porque no nosso estômago existe exatamente aquela acidez que destrói a carne que comemos. É ela que também comerá o corpo na hora da morte. Existem leis para determinar que o corpo seja deteriorado.
seja corrompido. Mas Jesus não foi corrompido e nem foi deteriorado o seu corpo. Isto é, não passou pela corrupção. Ou seja, os germes não destruíram o corpo de Jesus. As corrupções não chegaram para destruir o corpo de Jesus. O corpo de Jesus não viu a corrupção, não foi destruído. Isto mostra que no pecador, em todos os que pecaram, está declarado no veredito que as corrupções devem comer o corpo. Isto acontece quando elas vêm exatamente pela coluna vertebral e vai até o cérebro. E de lá vem a decomposição de todos os homens que estão na terra através da morte. Isto é morte física. Mas as leis que vieram para Jesus quando ele morreu, não tinham pecado. E se não tinha pecado, o veredito da morte tinha que assinar embaixo, para poder, se tiver pecado, as corrupções virem destruir o corpo de Jesus. Como era impossível Jesus ficar na sepultura, porque não havia pecado, então as leis declararam, dizendo, não há pecado nele. Então, a morte não poderia deter. As corrupções não poderiam sair. E o veredito era tem que ressuscitar. Isto foi exatamente a perdição de Satanás para todo sempre. Isto foi a destruição da morte, do pecado e até mesmo do lugar chamado Hades. Porque está escrito em Apocalipse que o Hades e a morte foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Então, meus amados irmãos, nós somos privilegiados, primeiro, porque seguimos a Cristo e nós temos a garantia da nossa glorificação. Jesus prometeu que vai voltar e arrebatar sua igreja. E a igreja terá um corpo glorificado, com a glória de Cristo, que é diferente do corpo de Cristo, que tem uma glória própria. Então, o corpo de Jesus brilhará com a sua própria glória. E nós teremos a glória do corpo de Cristo em nós. Louvado seja Deus. Tudo isso porque Ele nos amou. E Ele nos ressuscitará e transformará este corpo abatido para ser conforme o seu corpo. O corpo da ressurreição e o corpo que foi glorificado na ascensão, quando ele foi assunto aos céus. Então, que Deus em Cristo vos abençoe e que esta aula possa ser de grande valia para você aí no domingo. Venha nos ajudar. Contribua exatamente apertando o like, se inscrevendo no canal e também colocando esse vídeo nas suas redes sociais. Divulgue esse canal. Deixa Deus te usar. Amém.